graça de Deus sobre a palavra que venha falar conosco nessa noite. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ti, o nosso pensar, o nosso querer, o nosso coração. Papai, nós queremos ouvir do Senhor algo que o Senhor tem para nós nessa noite. Palavra que vai nos levar para mais perto de Ti. Palavra essa que vai curar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Palavra essa que o Senhor já trouxe ao nosso coração. Mas, Pai, nós sabemos que há algo que está escondido por detrás das Escrituras que nós vamos ler aqui. E que somente esse acesso nós temos através do Espírito Santo. Por isso nós te pedimos que Ele venha nos usar de uma maneira poderosa. Que o Senhor acampe anjos em volta deste lugar. Que o Senhor abençoe e tire daqui tudo aquilo que não te pertence. Que o nosso entendimento venha estar preso no Senhor. E que o Senhor manifeste, nos dê a graça de ministrar nessa noite. Nos dê a ousadia e a alegria de compartilhar aquilo que o Senhor faz na vida do ser humano. Assim nós declaramos o nosso amor e a nossa confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Todos encontraram Gênesis? Capítulo de número 22, é facinho, primeiro livro da Bíblia. Eu quero falar nessa noite quando Deus, se eu pudesse falar ou dar um tema a essa mensagem, eu queria falar sobre quando Deus requer o nosso tudo. Diga para quem está do seu lado, se você ainda não entendeu, haverá momentos da sua vida onde Deus vai pedir tudo. Amém? Tem hora que eu acho que tudo que nós falamos, nós seremos provados, experimentados em tudo aquilo que nós falamos. Nós acabamos de louvar, e é uma verdade aquilo, nós falamos que és meu tudo, tu és a minha vida. Então falamos de entregar para Ele o seu tudo e Ele ser tudo para nós. Falamos algumas coisas do tipo, a minha vida te pertence, Deus. Quem é que nunca falou isso? Quem é que nunca vira para Deus e diz, eu sou grato por tudo? Quem é que em oração não vira e diz, eu faço tudo para Ti, Senhor, para Te agradar? Nós falamos, eu já dei a minha vida, e ainda assim eu darei tudo a Ti. Quantas vezes em lágrimas nós não falamos isso? E é tão gostoso falar isso, diga de passagem. É tão bom a gente se esvaziar diante de Deus. Porque todas as vezes que eu me esvazio diante de Deus, Deus vem e me enche daquilo que pertence a Ele. Então todo mundo ganha. Falar com Deus ninguém perde, todo mundo ganha. Nós fazemos várias orações. Mas eu particular, gostaria de entender, ou se tivesse uma chance. Aqui nós temos o Tiago que trabalha no Google, e ele diz que algumas coisas aparecem no quadro para ele lá, de pesquisas, de ranking, daquilo que as pessoas mais procuram dentro do Google. E eu fiquei pensando sobre isso, se tivesse um painel no céu, aonde entrasse e computasse as orações que falamos para Deus, ou os pedidos que falamos para Deus. Eu não sei qual seria o ranking, mas talvez eu fiquei pensando que o primeiro lugar que nós falaríamos é Deus salva a minha família. Eu acho que todo mundo quer que Deus salve a sua família. Todo mundo quer que Deus haja sobre a vida dele, da sua casa. Eu acho que os solteiros, eu não tenho dúvida que alguém vira e diz, Senhor, está na hora do Senhor me mandar um príncipe ou uma princesa. Então eu acredito que há vários tipos de orações ou clamores ou pedido que chega diante de Deus. Outro que é muito forte e todo mundo nos pede, pastor, ora por mim. Por quê? Para que Deus abra uma porta de emprego. Então eu fiquei pensando que existem alguns rankings, não sei se existe, tá? Só fiquei pensando que pode ter alguns rankings em Deus, de tipo de oração, de clamor, de pedido. Mas eu tenho certeza que muitos de nós, e eu já fiz isso, e na verdade a gente sempre faz isso, nós falamos para Deus, Deus, isso a gente faz quando a gente acaba de converter. É uma das primeiras coisas que nós queremos, falando, Deus, usa a minha vida, Senhor. Sim ou não? Muitos de nós viram para Ele e dizem, Deus, eu quero ser usado.
Deus, eu quero ser um vaso na mão do olheiro. E eu acho que é aqui que entra um grande dilema da mensagem. Porque ser usado pode trazer alguns gostinhos que para nós parece não ser tão doce como imagino. Por ser usado implica em dizer a Deus, não importa como isso aconteça, eu só quero ser um vaso em suas mãos, Senhor. Quando de nós não falou isso? Não importa o que o Senhor fizer. Tem uma música que diz, eu quero a Deus, não importa o que vai. Eu não sou bom para cantar, senão eu cantava. Se eu fosse bom, eu fazia parte do louvor, eu prefiro pregar. Então diz, eu só quero a Deus, não importa o que... Deus, me ajuda aí. Não, tá ruim, então deixa quieto. Não importa o que vai acontecer, eu quero a Deus. Então nós falamos para Deus. Não importa, o problema é que quando nós falamos não importa, Deus pode ter dito, uau, agora você entendeu o que eu quero fazer na sua vida. O nosso problema é que nós falamos, Deus, usa a minha vida, mas depois nós começamos a dizer, Deus, por que o Senhor está fazendo desse modo? Começamos a pensar. Na verdade, nós precisamos entender algumas coisas, que às vezes ser usado por Deus não é como nós fazemos apenas. E é muito bom que faz. E se você não faz por Deus, está na hora de você fazer alguma coisa para o reino de Deus. Mas às vezes não é o quanto que eu posso fazer. Às vezes é o que eu não faço. Ou como eu me comporto diante do que está acontecendo à minha volta. Eu vou repetir, não é tanto o que eu faço, está relacionado às vezes o que eu deixei de fazer, ou como me comporto diante de algumas circunstâncias que estão à minha volta. Porque nós precisamos entender que talvez nós vamos ser mais usados como espelho na vida de alguém, representando como nos comportamos, e falamos isso sobre integridade, sobre comportamento e caráter cristão. Seremos mais utilizados na vida de alguém, às vezes como espelho, como imagem, como aquilo que Paulo diz, sejam meus imitadores, como alguém que quer espelhar, praticar a ação que tu pratica, do que às vezes mais do que ficar fazendo, e fazendo às vezes da maneira tudo errada, tudo incorreta. Nós precisamos entender que uma faca, guarde isso para ti, e eu sei que tu gosta de churrasco, que eu também gosto, então me convide, eu vou na sua casa, em nome de Jesus. Na verdade, a faca que nós queremos que corte, ou o açougueiro que utiliza a faca, muito antes dela ser um instrumento bom para ser usado, ela precisa ser afiada. Então, para que algumas coisas sejam de bênção na nossa maneira de fazer, está relacionado como nos comportamos diante da forma que Deus vem trabalhando em nossa vida. Eu acredito que queremos ser usados por Deus, mas não podemos esquecer, guarda isso que eu vou te dizer. Nós queremos ser usados por Deus, mas não podemos esquecer que o modo ainda pertence a Ele. Não, eu quero ser usado por Deus, eu vou ser usado por Deus. Mas quando Deus diz a maneira que Ele quer trabalhar com você, e aí talvez nós podemos dizer, uau, eu não sei se eu fiz um pedido meio correto da maneira. E é assim na vida de um homem que está em Gênesis 22, do versículo de 1 a 8, nós vamos ler agora. Gênesis 22, do 1 ao 8. Há uma promessa de Deus dizendo que esse homem seria pai de multidões. Antes de você ler comigo, só preste atenção. Há uma promessa declarando que este homem seria alguém que iria povoar a terra, quando não tinha nada de filho. E Sara, se você conhece a história ou não conhece, Sara, ela não conseguia mais ter filho. Na verdade, ela nunca conseguiu ter filho. Então havia um problema. Deus havia feito uma promessa para quem era impossível ser mamãe, alguém que seria impossível ser papai.
A sua idade declarava que não dava mais para ser. Biologicamente declarado pela medicina, era impossível de ser. Agora, a maneira que Deus vai conceber e as coisas que Ele vai fazer na vida desse homem, que foi dito que ele seria pai de multidões, está em Gênesis 22, do versículo de número 1, diz assim: e aconteceu que depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-lhe ali o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Antes de eu falar dessa palavra prova, eu queria lembrar você de algumas coisas. A sua vida está em constante prova. Quando você é matriculado na escola, desde pequenininho, começa a crescer, você tem uns testes para ser feito. Você tem umas provas para ser cumprida. E ela define se você passa para o segundo estágio ou não. Quando você vai para o colegial, nem sei se usa mais esse nome, mas vamos para cá. Você tem alguns exames para prestar. Quando você vai entrar na faculdade, há um exame que você precisa prestar para ver se tu entra na faculdade ou não. E após o ingresso da mesma, você começa a ter então outras provas. Sim ou não? Quantos de nós somos habilitados? E para ter habilitação nós precisamos passar pela prova. Agora, você já reparou que nós nos convertemos, e quando chega a hora da prova na vida cristã, é o único lugar que nós não queremos aceitar. Nós aceitamos o trabalho, você vai ingressar numa carreira, ou disputar uma vaga de emprego, você tem testes para provar. Você precisa provar. Ou que fala inglês, ou que fala isso, que fala aquilo, ou que tem o talento, ou que tem o curso, enfim. Mas quando nós entramos para a parte de Deus, é como nós queremos passar um borrachão e dizer: não, nós já passamos tudo prova que tinha que ter. Com o Senhor não. Mas por que na vida física, melhor assim, por que na vida física nós aceitamos a prova, e na vida espiritual nós não concordamos com ela? Eu fiquei pensando nisso hoje. Porque a gente se enquadra, eu não sou diferente de vocês. Eu digo: Deus, se o Senhor puder passar isso bem para longe, dá quase que vontade de dizer assim: passa para o meu cunhado. Não, brincadeira. Não passa para ninguém, mas não passa para mim também. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que na vida de Abraão não foi diferente. E eu estava olhando e vendo por isso, e tem mais uma coisa. Você vai ingressar na faculdade, mas ninguém começa no prezinho e já ganha a vaga de faculdade. Ninguém que entra como estagiário já é um gerente executivo, um diretor multinacional. Não, tem estágios para você chegar lá. Para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tem como a gente mudar. E é uma coisa bem interessante, que no campo de Deus, na vida espiritual, não tem suborno. Ninguém compra diploma para dizer: eu sou bacharel. Não tem. Você tem que passar de estágio por estágio, de teste por teste. Quando nós olhamos em Gênesis 22, 1, ele vai dizer algo fantástico. E aconteceu que depois dessas coisas, algumas traduções dizem: Deus colocou Abraão em prova. Essa palavra prova, no hebraico, significa, na verdade é naka. E ela tem funções infinitas, ou várias traduções. E nós vamos chegar numa que melhor faz sentido. Está dizendo sobre testar, tentar, provar, seduzir, analisar, pôr à prova, examinar, tentar com objetivo próprio, experimentar, trazer experiência, realizar.
O que eu acho fantástico, que ele está dizendo que quando ele prova Abraão, ele vai fazer Abraão passar por experiências. E é a mesma palavra utilizada, só que no grego. O grego, quando Jesus é tentado, ele também recebe, mas traduzindo no grego é peirasomene. Então essa palavra está relacionada que Jesus foi tentado. Jesus foi experimentado, foi levado a ter umas experiências. E muitas vezes as experiências que Deus faz nós passarmos, não está ligado às vezes diretamente somente a nós. Os discípulos estavam com Jesus. Quando ele vai para o deserto, os discípulos já caminhavam com ele e sabiam dos seus testes, das suas provações. E a Bíblia diz que no final, os anjos descem, Jesus começa a ver coisas, as pessoas, e quando nós vamos olhar para esse texto, a experiência não era apenas para Abraão, a experiência era para nós, porque se pregamos sobre Abraão, uma vida de fé, devota a Deus, intimidade com Deus, aonde nós queremos falar de Abraão, de promessas, nós não podemos deixar de entender que se ele tivesse negligenciado, se ele tivesse fugido, nada disso serviria para ti, para mim ou para a família dele. Nós precisamos entender que nós precisamos passar pelas experiências de Deus que foi colocado para cada um de nós. Sabe que a gente vê, nós falamos, esse texto diz sobre Jeová Jireh, o Deus da provisão. Mas eu quero alertar você que você nunca poderá dizer que Deus é Jeová Jireh. Você nunca vai poder dizer que Deus é um Deus de provisão sem conhecer o dia que você mais precisou e o socorro divino chegou para a sua vida. Não tem como dizer Deus, é Deus que provê, é Deus que vai trazer, é Deus que vai fazer. Você nunca poderá dizer que Deus é quem livra. Não, Deus é Deus que nos livra. Se você nunca experimentou um dia de livramento dele, então não dá para dizer que ele é o Deus que sustenta, se você nunca experimentou a provisão de sustento dele. Você nunca pode dizer que ele é um Deus que cura, se você nunca ter permitido Deus fazer o processo de cura na sua vida. Os processos fazem parte e eles são necessárias. Eu não estou dizendo que é gostoso, eu estou dizendo que é necessário. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é necessário. Abraão precisou conhecer o Deus que provê, porque quando ele vê o Deus que provê tudo na vida dele, ele saberia que teria a provisão de Deus. Porque se você não experimentar o que Deus é, se nós fugirmos do que Deus quer fazer com nós vamos viver uma vida de fuga, sem ter a chance de experimentar a grandeza do seu cuidado. Aí nós vamos fazer apenas como Jó. Eu te conhecia de ouvir falar. Tem muita gente que não permite a experiência de Deus e fica na experiência de outras pessoas. Mas quando chega a vez dele, ele sempre quer pular. Não, Deus, não é Deus me livre, é Deus me livre. Não é o Deus que te livra, é o Deus que me livre. Nós precisamos entender que tudo isso faz parte do processo de construção do caráter de Deus na vida do homem. Obrigado. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes o que Deus está fazendo na sua vida não está apenas relacionado a você, está relacionado às pessoas que estão à volta, está relacionado entre o céu e o inferno. Eu não sei porquê. Na verdade, nem tudo que a Bíblia mostra, ela te fala.
Nem tudo que Deus trabalha, Ele vai te dizer. Certa vez Jesus disse assim: o que eu faço hoje, não compreendes, mas entenderá amanhã. Não dá para entender porque é que Deus vira e vai dizer para permitir na vida de Jó a sua aprovação, o seu teste. Mas eu posso acreditar que tanto na de Jó quanto de Jesus, era Deus esfregando no focinho de Satanás, que existe pessoas que buscam a Deus, independente daquilo que Ele pode dar. E é isso que Deus espera de nós. Não está relacionado. Eu ouvi uma frase essa semana que mexeu comigo. O que você precisava ganhar e eu precisava ganhar, nós já ganhamos. Chama salvação. Mediante fé em Cristo Jesus. O restante é bônus. O restante é bônus. E se nós não entendemos isso, nós vamos viver uma vida de comparação. Porque é que com Ele faz? Porque é que nesse sempre faz? Porque é que aqui está dando? Porque é. E nunca dizemos: Deus, eu não tenho como te pagar a salvação. Não tem preço a salvação. Eu não estou dizendo que você não possa querer algumas coisas de Deus. Até hoje eu quero coisas de Deus. Eu espero alcançar nações. Eu espero coisas, espero dos meus filhos ser levantado para Deus. Eu espero tantas coisas. Eu espero mudança na vida espiritual, na vida ministerial, na vida financeira. Eu espero, eu peço, eu clamo. Mas eu entendo que eu já sou grato por tudo aquilo que Deus nos deu. Aquilo que Deus está fazendo, está nos testando, experimentando, trazendo de experiência, nunca é para nos matar. Ele leva Jesus, o Filho, para ser provado no deserto. Você já pensou sobre isso? Um pai que leva o filho para ser testado pelo diabo, experimentado pelo diabo. Todos nós, a grande maioria aqui, é pai ou é filho? Não, filho é, senão não estava aquele Eloi. É pai, mãe, falei, era mãe, virou filho, era mãe. Você não coloca seu filho a uma prova, a um teste, a fim de matá-lo. Sim ou não? Filho carrega isso para o papai. Os homens gostam de fazer os filhos ficarem fortes desde cedo, né? As mães estão: ai, tadinho dele, olha só, eu vou lá ajudar. Não, nós estamos fortalecendo o braço, nós estamos fortalecendo perna, nós estamos fortalecendo a musculatura. Assim é Deus, a nossa vida espiritual. Ele está fortalecendo o seu caráter, Ele está fortalecendo a sua fé. Ele está te levando para provar para o diabo que você ainda está em busca de Deus, independente daquilo que Ele quer dar. Não, mas se o Senhor não me der, ei, deixa Deus esfregar no focinho de Satanás. Mas não é só por Satanás, tem pessoas à volta. Quando eu olho a vida de Abraão, eu não posso esquecer de Isaac, de Jacó. Eles sabiam quem era o pai ou quem era o avô. Jacó vira e disse: se tu me levares e me trazer de volta, o Senhor que é Deus, o meu pai, se o Senhor me levar, se o Senhor me trazer, o Senhor será meu Deus. Deixa seus filhos olhar, saber que você está na luta, mas que você está em Deus. Que você está em dificuldade, mas você está com Deus. Que você está de um jeito, mas você não abandona Deus. Deixa seus parentes ver que você é o espelho para essa nação, para essa geração, para sua casa. Deixa os vizinhos observar. Não, mas eu vivo assim, Deus, para um pouquinho. Compartilha com alguém, então vamos chorar junto, vamos orar, vamos sofrer, mas vamos vencer. Porque não há tempestade que dura pela eternidade. As experiências que eu tenho em Deus. Antes de pastorear a igreja, eu tinha materiais de construção. Eu vi os milagres de Deus na minha vida naquele lugar. Quando meu casamento estava destruído, quando era impossível caminhar,
Quando eu vi Jesus entrar na nossa casa e mudar. A Fabiana não queria passar o que estava passando. E eu também não. Aí eu descobri que aquilo serviu de contar uma história para os casais que agora não chegam, passando por dificuldade. Eu digo, eu já passei sobre isso. Estou quase como Jesus. Tem de bom ânimo, assim como eu venci, tu vai vencer também. Mas a experiência que você carrega, as coisas que você faz, ela te leva. As experiências que Deus carrega em você, ela vai te levar a ter experiências e ser alguém para alguém. Diga para alguém que está do seu lado, você precisa ser alguém para alguém. Primeiro motivo então, porque Deus não nos leva para nos matar. Pai leva Jesus, e ele vira e vai dizer o quê? Eis o meu filho amado. Por que Deus não vai levar você para um extremo de morte? Porque Ele nunca levou nenhum filho dele, tu é filho dele. Porque todos, quando recebeu, vos dou o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que buscam a Jesus. Então não é para a sua morte, é para a sua experiência. Então Ele não leva para matar, Ele leva para ter experiência. Segundo, porque Ele não levou Jesus para matar Jesus, porque Ele era o sacrifício, Ele era o motivo de cura para todos, do perdão para todos. Deus não te leva para matar, Deus está te levando para você ser cura para os outros. Mas como cura? As suas experiências, a sua forma de ser, aquilo que você viveu e venceu. Meu pai dizia um ditado, e eu acho que foi por isso que eu fiquei gordinho. Agora estou queimando tudo para perder. Mas meu pai dizia assim, aquele que não mata, engorda, né? Então aquilo que não nos matou, nos engordou na fé, nos fez mais forte. Nós somos prontos para caminhar. Há uma ovelha, e o estudo diz que a ovelha pelo qual atravessou o deserto com o povo de Israel é uma espécie chamada caracu. Ela é a única ovelha que o seu rabo armazena um número 4 vezes maior de gordura do que qualquer outra espécie. E essa gordura possibilita ela andar no deserto e ficar sem se alimentar por um bom tempo, que ela vai estar viva. As experiências que não te mataram, que te proporcionaram vida, quando você entrar por outra, olhe para as experiências que você teve, olhe para as gorduras que você acumulou na fé, e veja que você já enfrentou tantas e venceu tantas, e que o que Deus está fazendo não é para te matar, é para te projetar. Mas nós precisamos pensar quando Deus pede tudo para nós. E eu olhei na Bíblia, lembrei de uma mulher quando Deus pediu tudo para ela. Seu nome é Ana. Uma mulher que queria apenas ser mãe. Falamos de Abraão ser pai. Não podemos esquecer que Ana queria ser mãe. E ela tinha um adversário, uma rival, chamada Penina. E ela perseguia, destruía emocionalmente todos os dias, pelo fato dela não ser uma mãe. Então, tudo que Ana queria era um filho. Só que ela não recebia o filho que ela queria. Quando ela entende que Deus estava pedindo tudo para ela, então ela já não queria mais ser a mãe. Ela queria que o filho servisse o pai. Nós não teremos nada enquanto tudo não for para Ele. Eu vou repetir. Você não vai conter, segurar nada enquanto tudo não for dado para Ele. Há uma diferença da gente entender o que Deus quer. É preciso entregar tudo para Deus. É por isso que em Salmo 37, abra comigo rapidinho e depois volta para cá. Salmo de número 37, versículo de número 5.
Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Ele está dizendo para pegar todos os nossos passos. Não é um passo você fica e guia, e outro você dá. Nós entregamos tudo, porque ele ainda continua dizendo: confia nele, e tudo ele fará. Você percebe que o que parece ser o fim, às vezes na verdade é apenas um começo? O que nós achamos que está chegando o fim, Deus está fazendo apenas o início. Tudo que Ana possuía era um desejo de ter um filho. Mas quando ela entrega esse filho, esse tudo, Deus não apenas dá a ela Samuel. A Bíblia diz que ela teve filhos e filhas. E o filho que ela entrega, ela pode ver que transformou no maior filho que Israel teve. Ele se torna o governante, o juiz daquele lugar, daquela nação. Mas como será que ela se sentiu? Você pensou que Ana, além de não ter nada que ela estava pedindo, ela tem que entregar para Deus o que ela vai ter? Você já pensou? Não era apenas não ter, era saber que estava, que ia vir, mas que tinha que vir e que tinha que entregar tudo para Ele. Nós precisamos entender algumas coisas. Você já pensou sobre Moisés? Ele era um menino do palácio, alguém que agora era príncipe daquele lugar. A Bíblia diz que ele foi criado para ser a filha do faraó, filho da filha do faraó. Ele não tinha herdeiro até o momento, era ele. A Bíblia não diz abertamente que Deus vira para ele e pede o tudo. Mas enquanto ele estava no palácio, enquanto ele estava no conforto, o seu povo era escravo e estava no sol. Eu não sei se ele resolveu ficar com aquilo. A Bíblia não diz, nós não podemos afirmar. Mas chega uma hora que tudo que era conforto na vida de Moisés passa a não ser mais. Você já pensou como ele pode ter sentido? Alguém que estava até então sendo cuidado, ele sabia que ele era um milagre de Deus. Ele sabia que Deus estava na vida dele. Quantas vezes somos pegos nesse propósito, nessa surpresa? Somos de Deus, amamos Deus, queremos seguir a Deus, mas de uma hora para outra parece que tudo muda o sentido. Mas cadê Deus? Se você me tirou, você pensou? Porque se eu não fui morto pelos crocodilos do Nilo, se eu não fui morto pelo decreto da espada, por que é que agora eu tenho que andar fugindo? Eu não fugi lá atrás porque eu tenho que fugir agora. Tem coisas que nós não passamos lá atrás, que Deus vai nos fazer, talvez passar ali na frente. Eu não sei qual foi o sentimento de Moisés, mas eu posso imaginar que não pode ter sido tão confortável assim. Mas Deus estava trabalhando na vida dele. Eu não posso esquecer de um homem chamado Mateus. Ele era um empresário. A pescaria, ao contrário do que todo mundo pensa, que era para quem era ignorante, ter a empresa, ter a pescaria, era você ter o sustento, era como você ter uma empresa. Jesus passa por ele e diz: larga tudo. Larga tudo e vem comigo. Talvez Deus está pedindo coisas para nós que nós estamos segurando. Talvez Deus está tentando nos levar para cá e nós estamos tentando remar para lá. Nós estamos achando que é melhor conforto e Ele diz: deixa tudo e vem comigo.
Eu sei que tem coisas que nós queremos segurar. Tem coisas que nos traz o conforto, como Moisés. Tem coisas que traz o sustento, como Mateus. Mas tem hora que Deus vai ter que dizer para nós: deixa tudo, vem para cá. Certa vez Paulo, o que Paulo tinha para a vida dele de precioso, ele dizia: eu fui instruído nos pés de Gamaliel. A minha faculdade, eu sei o que é religião. O que Deus pediu para Paulo foi a sua religiosidade. Era tudo que Paulo tinha. Eu não estou falando de religião, Deus, eu estou dizendo de dogmas que Paulo tinha. Tem gente que não vive o novo porque fica preso nos dogmas, enquanto Deus está dizendo: duro é lutar contra o aguilhão. Porque enquanto tu não dá o tudo, tu vai ficar cego. Quando ele vira para Deus, diz: eis-me aqui. Até então ele era o perseguidor de Jesus. Agora ele vira e diz: eis-me aqui. Agora, se não for para assustar você, olhe em Gênesis, que nós estamos lendo no versículo 1. Volta aqui, em Gênesis 22. Ainda estou no versículo 1. Nós vamos até o 8. Quem me dá 5 minutinhos a mais? 5, 10, 15, 20, 25, meia-noite, 5, meia-noite. E olha que Deus vai provar Abraão. Então nós vamos ler, e o finalzinho no versículo 1 de Gênesis 22 diz: e provou Deus a Abraão e disse: Abraão. Foi isso que Deus foi falar com ele: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. O que eu quero perguntar para nós e para mim é o que é que nós dizemos para Deus quando Ele quer nos experimentar, quando Ele quer nos testar, quando Ele quer nos provar. O que você fala para Deus quando Deus quer trazer para a sua vida novas experiências? Talvez alguns vão dizer: você não sabe a minha dor. Eu não merecia passar por isso. Eu sempre fiz para ti. Eu não sei por que você está permitindo isso na minha vida. Alguns vão dizer: mas a sua palavra diz. Eu já disse isso para Deus. Não querendo aceitar algumas coisas de Deus, eu disse: mas a tua palavra diz. E talvez eu ainda falei para ele etc, e etc. Agora nós olhamos para um homem que vai dizer diante da provação: eis-me aqui. No versículo 3 diz assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, cortou lenha para o holocausto, e levantando-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, e tornaremos a vós. Não podemos esquecer que nesse instante Deus vai pedir para ele Isaque, aquele a quem tu tão amas, a saber, o seu único filho. O que Deus vai pedir para Abraão é o tudo. Era a promessa que ainda demorou 25 anos para cumprir. Então ele está dizendo: 25 anos eu esperei, Senhor. Agora o menino cresce. Agora você diz que é para sacrificar o menino.
ele era a promessa, ele era o sustento de um filho que amadurecia, iria cuidar de um pai que envelhecia. Ele era o sorriso da sua esposa. Ele era a alegria de Sara. Agora Deus vira para ele e diz: Abraão, sacrifica o menino. Não pode ser isso. Não, me dá tudo que você ama. Me dá Isaac. Isaac era tudo que Abraão tinha. Mas não esqueça que ele vai fazer algo que é o nível que Deus está esperando de nós. E ele vai dizer: iremos até ali e nós iremos adorá-la. E nós iremos voltar. Nós não estamos dizendo que ele faz um pedido para anjo. Nós não estamos dizendo que ele fez um pedido para um super-homem. A Bíblia diz em Hebreus que eles eram homens semelhantes às dores que nós vivemos. Ele pede para um homem que é pai. E um pai de um menino que ele amava. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos entender que ele pediu para um homem comum, como eu e você. Mas que deu uma resposta de adoração, mesmo quando as suas emoções elas eram esmagadas. Ele dá uma resposta para Deus dizendo: eis-me aqui. Quando as suas emoções dão vontade de fugir. Mas nós não podemos esquecer que quando nós damos esse tipo, quando nós andamos e é possível, eu não estou dizendo que é fácil. Deus não disse que é fácil, Deus disse que é possível. Então ele vai dizer em Gênesis 18, 17. Volta um pouquinho comigo, para nós acelerarmos aqui. Em Gênesis 18, 17. Você vai ver o que Deus pensa deste homem. Em Gênesis 18, 17 diz assim: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa nação, e nele serão benditos todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar aos seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça, juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele o tem falado. Abraão, ele possibilitou o tudo dele para viver o tudo de Deus. Ninguém receberá algo novo sem antes desfazer do velho. Eu quero finalizar aqui, caminhar para o fim, dizendo: você não tem como receber as coisas novas de Deus. Não tem como você receber o tudo de Deus sem antes você tirar o tudo que é seu. Porque a física garante que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E eu acredito que para a nossa vida espiritual não é muito diferente. Não tem como você receber o tudo de Deus sem você largar o tudo que é seu. Às vezes dói, às vezes incomoda, às vezes é complicado, às vezes é impossível de entender, é verdade. Mas ele é necessário. Tem pessoas que precisam da cura emocional, mas não entendem que precisam liberar toda a raiva. E talvez o tudo que você tem nessa noite é raiva. O tudo que você tem que entregar para Deus é revolta. E nós queremos a cura de Deus, mas nós não vamos receber o tudo de Deus se nós antes não entendemos que é preciso entregar o tudo para Deus. Não tem como recebermos a salvação de Deus, que é o céu, é tudo de Deus, se nós não entregarmos para Deus a nossa vida pecaminosa. Se nós não entregarmos para Deus o arrependimento.
Nós queremos que Deus faça mudanças, mas nós precisamos entender que os primeiros passos da mudança começam conosco. Lendo o final do versículo de número 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, filho. Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Se você parar nesse texto, o que ele vai dizer, a parte que nós vamos ler? Por que é que ele vai declarar que Deus faria aquilo? Haveria provisão. Porque ele experimentou algo que era doloroso. Você ter um nome quando nada ninguém vê. Como é seu nome? Pai de multidões. Onde está seu filho? Eu não tenho. A minha mulher tem o ventre fechado. Ele experimenta o lado da humilhação, eu não tenho dúvida disso. Ele experimenta o lado da dúvida, eu não tenho, embora a Bíblia vai dizer que ele tinha certeza. Mas eu posso entender que entre a fé ativa dele, houve o início de tudo. E o início de tudo, quando nós começamos a conhecer a Deus, algumas nuvens passam na nossa mente, pela falta de entendimento e compreensão. Agora Deus faz algo poderoso. Para finalizar, quando você vê a história de Abraão, quando ele vai descer para o Egito, havia fome naquela região. A Bíblia diz que o faraó, Abimeleque, deseja Sara. Uma mulher de mais de 75 e tantos anos. Na verdade, essa mulher estava quase beirando 100 anos. O que tinha? Alguns historiadores judeus relatam que o milagre de Deus na vida de Abraão, ela foi tão pesada, que ele não apenas mexeu no útero, ele mexeu na estrutura de Sara. Alguns relatam que Sara vem a se rejuvenescer. Por isso ao desejo daquele faraó em função daquela mulher. Ele havia experimentado um milagre. A situação não foi gostosa, mas ele experimentou. E uma vez que você experimenta um milagre, você tem convicção que haverá mais milagres pela frente. Aí nós vamos finalizar dizendo o texto: e disse Abraão: Jeová Jiré, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Quando Deus nos pede tudo, não é para nos matar, não é para nos trazer dor, não é para nos humilhar, mas é para ver o quanto nós somos dele, o quanto dependemos exclusivamente dele. É para fazer com que os filhos, tanto os biológicos quanto os espirituais que ganhamos a Cristo, possam receber um impacto e olhar e descobrir que esse Deus é Deus de provisão. Mas se você ainda não entregou, se você ainda reluta, e se você ainda tenta segurar algumas coisas, eu quero convidar você nessa noite, ainda que venha doer, porque doeu para Ana, ainda que venha doer, porque eu não tenho dúvida que na noite antes de dormir,
Abraão pensava no rostinho, nas corridas de Isaac, no cabelinho que talvez pudesse pular, nas brincadeiras de papai e de filho e de pai. Mas quando você entende que quando você entregar o tudo seu, você receberá o tudo de Deus. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Não estamos dizendo que é simples, não estamos dizendo que é fácil, nós estamos dizendo que é possível. Nós não estamos dizendo que do dia para a noite dá para aceitar. Nós estamos dizendo que dá para caminhar de mão dada com Ele, dizendo: ainda que me doa, ainda que o meu eu não queira aceitar, eu todavia exaltarei o Deus da minha salvação. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, está doendo, se a porta abrir, está complicado, Deus, mas se fechar, continua sendo mas Deus. ainda assim sabemos que o Senhor é Deus de providência. Ele é Deus. Nós sabemos que o Senhor é Deus de restauração. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Sabemos, Senhor, Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo sabemos que o Senhor é Ele bom. Acho que houver, sempre será Deus. Adoro pelo que Ele faz, Adore ao Senhor. não adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Sempre haverá o tudo melhor de Deus para sua vida. Deus, se não fizer, Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se do lado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Te adoramos, Senhor, com dores. Te adoramos, Senhor, com sorrisos. Te adoramos, Senhor, com lágrimas. Te adoramos matando o nosso eu. Mas acima de tudo te adoramos. Te adoramos. Sabemos que o Senhor tem o melhor. Sabemos que o Senhor tem o melhor. Sempre será Deus. Adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Ele é Deus, se não quiser. Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se do lado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. É só você olhar para a história de Ana. Quando ela entrega tudo, Deus dá a Samuel, o maior líder que existiu no tempo de juízo. Mas ele deu filhos e filhas para Ana. Quando Pedro, quando Mateus, quando esses homens deram tudo, se transformaram nos homens que mudaram o mundo. Quando Abraão resolve entregar tudo, ele é o pai da fé. Ele viu coisas extraordinárias. Quando Paulo entregou sua religiosidade,
Ele se transformou em apóstolo dos gentios. Não relute em entregar nada a Deus. Deus não quer matar você. Deus quer exaltar você. Deus quer te colocar acima de todos. É assim que Ele faz. É assim que Ele fará. Pai, no nome do Senhor Jesus, faz isso na vida nossa, Senhor. Faz na vida dos seus filhos. Faz na vida daqueles que estão nos escutando, por aqueles que estão nos assistindo. Restaura por completo. Renova a nossa fé. Liberta-nos a nossa alma. Tira do cativo o nosso sentimento, Senhor. Nos devolve a fé, a esperança e o chamado que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Antes da gente finalizar.